Faça transformações no quadrilátero móvel até que ele corresponda ao quadrilátero NEWT, o quadrilátero Newt, aqui em cima. As duas figuras são congruentes? Temos as nossas ferramentas, mas vou fazer no meu bloco de rascunho primeiro para ver como vamos transformar. A primeira coisa, parece que esse ponto corresponderia ao ponto E, se a gente rotacionasse, e talvez ampliasse para baixo e depois refletisse para cima. Vamos tentar. A primeira coisa, se a gente fosse transladar, quanto iria transladar? A gente move 1 para a direita, assim na direção X vamos aumentar em 1, e na direção Y vamos subir, vamos de menos 4 para 1, então vamos transladar em 1 e 5. Nossa figura vai ficar assim. Esse ponto estará aqui. Tudo se moverá 1 na direção X e depois 1, 2, 3, 4, 5 na direção Y. Essa reta terá esse formato. Então, 1 e depois 1, 2, 3, 4, 5 será logo aqui e vai passar para cá. Eu vou tentar desenhar o melhor possível. Depois 1 na direção X e 1, 2, 3, 4, 5 na direção Y. A figura terá mais ou menos esse formato, ou terá mais ou menos esse formato após a transformação. Agora, o que a gente pode fazer, vamos ver, poderíamos refletir primeiro ou tentar reduzir sua escala antes. Vamos tentar reduzir sua escala. Vamos tentar ampliar. Vamos fazer o nosso centro, e eu não quero mudar esse ponto. Eu gosto dele nesse lugar porque parece ser o ponto ao qual ele corresponde. Vamos colocar o centro aqui e o centro no ponto 5, 1. Então, está aqui. Basicamente, a gente quer que essa reta, que tem o comprimento de 6, tenha a sua escala reduzida para ter um comprimento de 3, ou basicamente queremos que esse ponto que está 6 unidades à esquerda desse, queremos que ele esteja 3 unidades à esquerda desse ponto. Então, a gente quer que ele esteja na metade dessa distância. Vamos reduzir em meio, e isso fará com que a figura, na verdade, esse ponto que está na direção Y, 2 unidades afastados esteja apenas 1 unidade afastado. Quero deixar mais claro. Na direção X, ele está em menos 3 em relação a 5. Então, são 8 unidades. Agora, ele só está a 4 unidades após a redução de meio. Na direção Y, ele está a 2 unidades afastado. Agora, ele estará apenas 1 unidade afastado. Então, esse ponto vai estar aqui. Depois, esse ponto, ou na verdade, vou me concentrar nesse aqui. Ainda não estamos trabalhando com a figura de cima. Esse ponto aqui na direção X está afastado 4 e na direção Y está afastado 4. Em uma escala de meio na direção X, ele estará agora 2 unidades afastado. Na direção Y estará 2 unidades afastado. Portanto, terá mais ou menos esse formato depois da redução da escala. Agora tudo parece bem claro. Só tem que fazer uma reflexão ao redor dessa reta. A gente só tem que fazer uma reflexão ao redor da reta y é igual a 1. Refletir ao redor da reta y igual a 1. Vamos fazer tudo isso agora com as ferramentas. Primeiro fiz a translação, vou transladar na direção x em 1 e na direção y em 5 e trouxe a figura para cá. Depois quero reduzir sua escala. Vou rolar um pouco para baixo e ampliar no ponto 5, 1. Depois, reduzir em uma escala em meio. A figura foi reduzida. Agora, vou refletir sobre y é igual a 1. Vou refletir sobre a reta. A reta y é igual a 1. Ela vai do ponto 0, e estou só pegando 2 pontos dela. Ela vai do ponto 0, 1 para 1, 1. E pronto, chegamos aqui. Agora a gente precisa responder as perguntas. As figuras são congruentes? Não, a primeira figura era muito maior do que essa e a gente conseguiu diminuir a figura reduzindo ela. Essas figuras seriam congruentes se todas as minhas transformações fossem apenas translações, reflexões e rotações. Mas eu tive que reduzir sua escala. Tive que reduzir a escala da figura, como tive que reduzir a escala da figura. Essas figuras não são congruentes. Não, as figuras não são congruentes.